Frank Mintz e moro na periferia de Paris. A região de o que se chamava a zona sul ou a zona sob o poder do Marechal Pétain, que era partidário de fascismo francês, cristiano. Era amigo, como embaixador de França em Espanha, em 38, amigo pessoal do generalíssimo Franco. Unicamente lembro os soldados norte-americanos em Paris que davam isso, crianças davam, como se diz, bombons, chocolate, coisas assim. A patria é refugiado político russo roxo, com diferença da imigração russa branca. E a mãe era professora não titular de desenho, de dibujo. E havia uma diferença de idade de 17 anos entre a minha mãe e o pai, porque foi casamento porque o meu pai já estava muito fraco e doente, estava primeiro na cárcere, detido como possível espia bolchevique, foi mandado primeiro uma cárcere em Paris, Fresnes, que é muito conhecida, e depois campo de concentração que se chama Vernay-sur-Ariège, onde a maioria dos presos eram anarquistas espanhóis e havia também todos os refugiados políticos em França, dos fascistas, como os fascistas belgas, até os refugiados antifascistas italianos, etc. E a minha mãe, como vai ver que a situação física do meu pai não era muito bom, fez casamento por poderes, de modo a poder a ter o direito de enviar uma vez ao mês paquete de comida. Era isso a razão do matrimônio. E uma sequela, uma consequência não desejada por o casal foi o meu nascimento. Numa imigração política, há 3 tipos de militantes. Os que ficam fiéis às ideias que tinham, outros que abandonam totalmente as ideias e se integram no novo país e abandonam geralmente a sua cultura. E a terceiro grupo é a gente que está entre as 2 posturas. E meu pai, quando foi detido, estava nesta postura. Oficialmente, estava no Partido Socialista francês. E a sua mãe? Também estava. Partido Socialista? Sim. E oficialmente ele era jornalista econômico. E depois foi empregado dos ministérios dos antigos combatentes para fazer a identificação dos documentos da gente que tinha ou não tinha direito a uma indenização por haver estado presa durante anos. E como podia ler alemão, russo, francês e pouco em inglês, então se fazia este trabalho. Depois, nos anos 50, 52, como já não havia casos que resolver, foi
destituído por um ministério dos antigos combatentes, ou seja, que morreu desempregado. Sou filho de desempregado. Estudei no ensino público gratuito obrigatório de França, unicamente, o mais corrente que pode haver, e depois fiz estudos de língua espanhola e pude passar um concurso e depois fiquei oficialmente professor de espanhol, mas não forçosamente cidadão francês, porque depois vou me casar com a irmã de um companheiro político, refugiado anarquista búlgaro, e então, quando pude me casar em Bulgária, outra história, tive necessidade de um certificado de naturalização francesa para a minha esposa. E não podia ser através de minha mãe, posto que se havia casado com um estrangeiro. E somente podia ser através do meu avô, que era francês. O avô materno. O avô materno. Materno, sim, porque o avô paterno estava em França, sabia perfeitamente que eu existia, não desejou ter uma relação comigo. Assim que como se diz, o juiz, quando me deu o certificado, me disse um caso muito complexo, sobretudo não como se diz, perda o documento, porque não é seguro que outro juiz poderia lhe dar um documento. Isso é através dos paquetes que mandava minha mãe ao campo de concentração, porque mandava a outras pessoas para que elas pudessem dar o paquete ou compartilhar o paquete com meu pai. E muitas dessas pessoas eram anarquistas italianos, que a minha mãe conheceu quando fez uma substituição de professores, porque muitos professores haviam sido chamados para o serviço militar, e ela dava classes em uma cidade muito pequena no sul de França, e como já tinha uma militância socialista, buscou onde havia socialistas e a gente lhe disse: há refugiados que a polícia francesa mandou aqui na cidade, e eram companheiros anarquistas que depois foram mandados ao mesmo campo de concentração que meu pai, ou seja, que ela mandava paquetes a esses companheiros, 2 companheiros que davam a meu pai. Porque a alimentação, o ano 39, 40, o inverno foi muito duro e muita gente do campo morreu de fome. Então, a sua aproximação... E a aproximação é através de desses 2 italianos que depois da guerra, durante a guerra, foi mandado à Itália, depois do passo de uma comissão política italiana no campo de concentração, que veio a recuperar os presos italianos para a Itália. E estando em Itália, o exército norte-americano liberou uma parte de Itália, e este companheiro, Tommaso Serra, pôde sair, entrou na resistência
anti-alemán, antifascista, como outros companheiros anarquistas. Foi detido por a policía fascista, mandado a islas volcánicas de creo, Lampedusa, no norte de Sicília, e ali quedou até o 46, porque nem as autoridades italianas, nem as autoridades do exército italiano queriam libertar os presos anarquistas. E então, quando foi liberado, como era sardo de Sardenha, foi mandado à sua aldeia com proibição de sair da ilha de Sardenha durante praticamente 10 anos. E então a minha madre foi comigo a ver este companheiro, e eu tinha 11 anos e ele falava francês muito bem, e me faz um estágio de formação anarquista, a Revolução Russa, a Revolução Espanhola, porque era voluntário na coluna italiana, conheceu a Berneri, e assim tinha, a 11, 12 anos, uma formação correta de militante anarquista. Conheceu o Berneri primeiro na imigração em França, nos anos 30, e depois na coluna italiana que estava em Aragão. E ele foi ferido e, como estava ferido, estava em Barcelona em maio de 37, e depois, quando viu todo o clima que havia, deixou a Espanha. Praticamente a partir dos 15 anos, e lembro que, como estudava espanhol, havia comprado já os 3 tomos da história da CNT durante a Revolução Espanhola. Peirats, sim. E depois tive um contato mais para a formação durante a guerra colonial na Algéria, e como não havia nenhuma presença militante, estava em um colégio, somente havia um grupo muito fraco da juventude comunista, que estava na cidade, mas não estava no colégio. Então, com outros poucos companheiros, formamos um jornal no colégio, que foi um grande escândalo numa cidade sem problemas políticos, etc. Um jornal já claramente anarquista. Não, já claramente anticolonialista. Anticolonialista. E depois pude ir a Cuba durante 2 meses, em julho e agosto de 1960, para ver uma revolução em marcha, e já tinha ideias totalmente anarquistas, mas sem militar, ter contatos. E ao voltar de Cuba, comprei o mensual da Federação Anarquista, no Monde Liberté, e encontrei uma resenha de uma revista chamada Noir et Rouge, e o conteúdo da revista parecia-me interessante, e como havia o endereço da revista, escrevi, e tinha que ir a Paris para continuar os estudos, e eu tomei contatos, porque como era a guerra de Algéria, havia uma atuação bastante brutal, criminal dos grupos fascistas, e evidentemente um grupo anarquista tinha, como outros grupos de outras tendências, tinha que ter
cuidado como uma pessoa que queria aderir-se ao grupo. E foi um encontro num café com dois militantes e não houve nenhum problema e comecei a militar no grupo. A militância era de dois tipos. Fazer a revista, uma revista ideológica de reflexão, e também fazer um trabalho de escrever volantes, distribuir volantes. E a revista, de fato, em França, nos anos 40 e 50, digamos, a partir da liberação de França do exército alemão, a partir do 44, 1944, até 1960, sobretudo depois de 1953, havia como um deserto de ação e um deserto de reflexão. O deserto de ação se devia a que, para muitos companheiros, a ação sindical, a ação no meio proletário, operário, estava asfixiada por a presença comunista ou trotskista. Então, a conclusão que tomaram os companheiros foi de já não militar nos meios operários. Depois da tentativa de uma federação anarquista, anarco-comunista, que chegou a uma participação eleitoral com resultados ridículos de menos de 1% dos votos num bairro muito intelectual de Paris, um bairro número 6, parte intelectual. O movimento anarquista se encontrou muito diminuído e também com um fechamento sobre si mesmo, porque a experiência fracassada da Federação Comunista Libertária, ou seja, que defendia ideias anarcocomunistas, do líder, se poderia dizer, chefe supremo, porque tinha uma forte influência pessoal e que não admitia nenhum tipo de crítica, e também tinha uma organização secreta chamada Pensamento e Batalha, e o título de um livro póstumo de Camillo Berneri, editado por a família de Camillo Berneri em italiano, e o objetivo desse grupo clandestino era vigilar o desenvolvimento da federação, e havia como um estatuto, e o número do estatuto anunciava que uma pessoa que podia revelar a existência do grupo Pensamento e Batalha teria ou poderia ter consequência pessoal em caso de delação. Essa existência de um grupo clandestino foi anunciada por membros da Federação Comunista Libertária, que a deixaram, depois das múltiplas contradições, a participação eleitoral, a existência de um grupo clandestino, e também uma coisa que tem uma relação com a discussão de hoje em Rio de Janeiro, uma apresentação errônea da União Soviética. Ou seja, que o periódico da FCL, Federação Comunista Libertária, apresentava
União Soviética como un regime dominado por el stalinismo y que, como había una fuerte presencia comunista nos meios operarios, o que se debía fazer era ultrapassar as consignas do Partido Comunista para que os anarquistas tenham uma presença superior dentro do meio operário. Uma análise que, do ponto de vista prático, totalmente impossível de aplicar, porque não havia, excepto na região parisiense, não havia militantes como para aplicar isso. E depois havia uma forte crítica desta análise da União Soviética, porque os companheiros dissidentes que haviam deixado a federação consideravam que o stalinismo não explicava nada e que era o mesmo marxismo-leninismo o que explicava a situação da União Soviética. O que é exatamente uma digressão, uma discussão de ontem e hoje sobre o fato que o stalinismo é uma degeneração do socialismo e que o leninismo, ao contrário, é um sucesso, um logro marxista. Bom, fim da digressão. Então, que seja por o fracasso da propaganda anarquista nos meios operários, seja por o fracasso da FCL de Fontenay, havia um deserto, quase um medo para militar fora de um gueto, ou seja, como um grupo fechado, como os judeus que estão juntos para evitar a xenofobia ou o antissemitismo, pois os anarquistas estavam todos juntos para... poderia haver sido muito positivo se todos juntos, os anarquistas, haveriam pensado, preparar, elaborar uma reflexão. Mas não havia reflexão, não havia prática. E muitos militantes estavam em toda a França sem nada para se agarrar, para ter nem sequer um espaço para intercambiar, para trocar ideias. E a revista Noir Rouge, sem o querer, vindo a ser este espaço de reflexão. E a revista se lançou em 1956 justamente para encher este vazio. E como a modo de trabalho, ser iconoclasta. Ser iconoclasta significava manter as ideias anarquistas sem mentira e sem ter medo de analisar, de confrontar-se com os problemas da realidade. E os problemas da realidade eram a guerra colonial em Argélia, e era também o problema do individualismo, o problema da maçonaria, porque muitos militantes naquela época eram maçones, e se fosse a maçonaria da época da Comuna de Paris, que mais ou menos aceitava a luta de classe, haveria podido ser positivo, mas era a maçonaria clássica que, na mesma loja, reúne um comissário de política, como um empresário, como um sindicalista, e que falam de problemas filosóficos, nem sequer problemas sociológicos. Assim que a revista vino a ser este espaço de reflexão sobre problemas tipicamente atuais. E eu participei a partir do ano 1962, como eu voltava de uma
presença de 2 meses em Cuba, fez uma análise da situação de Cuba e uma análise das posturas interpretativas do movimento anarquista sobre Cuba. E isso a partir da imprensa anarquista francesa, espanhola, italiana e inglesa. E com toda a consciência provoquei uma espécie de tumulto porque o artigo se publicou em 2 números e o fim do primeiro número era para denunciar o amor-paixão de Gaston Leval por o imperialismo dos Estados Unidos. E depois, evidentemente, Gaston Leval nos escreveu uma carta para dizer que o autor do artigo, todos escrevíamos com pseudônimo, e neste caso o pseudônimo era Israel Renov, ou seja, Israel para ficar que seu de origem judia, e Renov que é o sobrenome de a minha avó russa, ou soviética, como se quer. Assim que mandou uma carta para dizer que o Israel Renov era uma pessoa caluniosa, incompetente, etc. E depois, no segundo artigo, publiquei 2 cartas de Gaston Leval para uma revista anarquista dos Estados Unidos e para a revista anarquista Volontà de Genova, em Itália. E em ambas cartas, Gaston Leval dizia, mais ou menos, por que você defende Cuba, porque defender a Cuba é defender a União Soviética, quando estamos em um regime democrático que nos deixa liberdade e não podemos ter simpatias para a União Soviética e como você faz, os companheiros italianos, companheiros dos Estados Unidos, se você querem pôr na mesma balança, como se diz, os platios da mesma balança, de uma parte o imperialismo norte-americano, da outra parte o imperialismo soviético, você está prejudicando as ideias anarquistas. E também dizia Gaston Leval que a bomba atômica da União Soviética era uma bomba atômica para suprimir as liberdades dos povos, quando a bomba atômica dos Estados Unidos era uma bomba atômica para libertar os povos. Assim que, depois desse artigo, houve discussões já fora da nossa revista e Gaston Leval já nos escreveu para protestar e continuamos, como se diz, o nosso caminho, um caminho que era relativamente interessante para nós, mas também desesperante, porque havia reações muito positivas de muita gente, mas somente isso. Para o grupo era de 10 companheiros, mais ou menos, como companheiros com experiências muito diferentes, o que dava uma dinâmica interna. Havia um companheiro que era corretor de imprensa, e que tinha uma experiência muito grande dentro da Federação Comunista Libertária e que fazia uma crítica muito forte e pertinente da experiência de Fontenis. Havia um companheiro da CNT de Espanha que podia ter contactos. Havia um velho companheiro italiano antifascista, afastado, mas que podia aportar também. Havia
um estudante muito dinâmico, com muitos contactos na faculdade, e havia um companheiro refugiado político búlgaro que podia comunicar toda a tradição anarquista em russo e a sua experiência em Bulgária, posto que se havia escapado através de uma rede anarquista, se havia escapado primeiro à Iugoslávia, depois de Iugoslávia à Itália, em um campo de concentração, e depois de Itália à França, através de uma rede búlgara. O grupo que ficava muito pequeno até o ano 66, porque, como outro estudante que havia entrado no grupo, éramos 3 estudantes, formamos com 2 estudantes mais da Federação Anarquista, formamos uma, como se diz, laço dos estudantes anarquistas, LEA. E através da LEA houve uma aparição de muitos jovens estudantes, 10 ou 15, a maioria, todos eram filhos de a emigração política espanhola, anarco-sindicalista, e muitos estavam em uma nova faculdade, que era Nanterre. Nanterre recém-criada. Recém-criada e que estava em progressão, ou seja, havia poucos estudantes, primeiro ano, segundo mais, terceiro mais, assim. E então, entre os estudantes de origem anarco-sindicalista espanhola, havia também, digamos, franceses, entre aspas, e havia um companheiro muito dinâmico, Jean-Pierre Duteuil, que depois foi um organizador e sigue sendo organizador. E havia um jovem que havia entrado no grupo, chamado Daniel Cohn-Bendit, Dani, que estava também em Nanterre, e ambos, também com toda essa... Eram os outros de origem anarco-sindicalista espanhola, eram muito mais jovens, para nós eram crianças. E como as crianças formaram, tiveram muitas atividades e, como tinham tantas atividades, não davam apenas informações. Bom, deixando esse aspecto, o que fizeram foi uma série de iniciativas que começaram por a exigência, a partir de ocupações, denúncias, etc., a exigência de livre circulação em Nanterre entre a residência para mulheres jovens estudantes e os estudantes. Ou seja, protestaram tanto, ocuparam tanto a parte, digamos, da residência feminina, que isso foi obtido para os estudantes. Depois, como estava, já não havia guerra de Argélia, pero havia muitos grupos de extrema-direita que, como Nanterre era recém-criada, que havia muitos estudantes de famílias de trabalhadores, os grupos fascistas vieram para propagar suas ideias e também para atacar os estudantes da esquerda, o que fez que houve, como prática, grupos antifascistas formados por estudantes que, sem etiqueta, não suportavam os fascistas, e estudantes anarquistas, e estudantes maoístas, e estudantes também da Liga Comunista Revolucionária, ou seja, trotskistas. Isso foi uma
uma aliança sobre um ponto limitado de Nanterre. Essa união que havia não existia fora de Nanterre. O seja, que trotskistas, maoístas e anarquistas, fora de Nanterre, eram três forças adversas, contrárias. Bom. E em Nanterre, depois dessa luta entre harpas para a livre circulação da gente entre residências, digamos, femininas e masculinas estudantis, depois dessa luta contra forças fascistas, houve um questionamento do ensino universitário, por dois motivos. O fato que o ensino estava e está totalmente dirigido para uma profissão ou para dar uma cultura falsificada, e depois, em sociologia, era para denunciar a influência norte-americana, que era já uma sociologia para as empresas capitalistas transnacionais. Assim que a atividade muito forte dos companheiros, especialmente Dany Cohn-Bendit e Jean-Pierre Duteuil, e havia, creio, outros dois militantes. Estes 4 militantes foram expulsados da Faculdade de Nanterre, mas expulsados à vida, para toda a vida, do sistema universitário francês, o que provocou grandes oposições entre as diferentes federações, grupos estudantis. Houve uma reunião grande na Sorbona, em Paris, para discutir o problema que se podia fazer, e creio que era o 8 de maio de 68. A polícia intervino e fez uma detenção de todos os participantes, que eram mais ou menos 500. Isso foi uma intervenção totalmente imprevisível, espetacular, imprevista. Então, os poucos estudantes que puderam fugir chamaram os estudantes nas ruas, posto que a Sorbona está no bairro latino e que o bairro está cheio de estudantes, mulheres e homens, e então houve uma prática de ação direta que consistiu em atacar as caminhonetas da polícia para liberar uma parte dos estudantes. De aí houve mais manifestações, e o 10 de maio houve manifestações que, pela tarde, com uma intervenção brutal da polícia e das forças especiais do Estado francês, CRS, Companhia Républicaine de Sécurité, ou seja, Companhia Republicana de Segurança, e os estudantes cortaram as árvores do Boulevard Saint-Michel, que é uma artéria central do bairro latino. Também tomaram como ferramentas para descobrir baixo a parte de Goudron, alquitrán, os paralelepípedos, e fizeram barricadas em muitas partes do bairro latino. Quando fizeram, houve 20, 30 barricadas, e a luta durou toda a noite até
a madrugada do 11 de maio, com a particularidade, digamos, três particularidades, uma luta muito brutal, posto que houve paralelepípedos botados contra os elementos policiais, que disparavam bombas de gás. Uma bomba de gás tem uma parte de ferro, que quando se lança muito perto da gente pode provocar feridas muito importantes. Evidentemente, quando um polícia recebe um paralelepípedo em plena cara ou nas pernas, há consequências. O boato que havia 10 mortos da polícia nunca foi confirmado. Para os estudantes não houve mortos, mas um fato interessante é que nas ruas onde havia barricadas, os habitantes também tiravam objetos pesados através da janela contra a polícia. E também, outro fato curioso, foi que quando a polícia acabou, recebeu ordens de não continuar a luta, sobre as 7, 8 da manhã, os habitantes deram o café de manhã aos combatentes das barricadas. E o fator mais importante é que Dany Cohn-Bendit, que tinha, e creio que tem ainda a doble nacionalidade, francês e alemão, havia sido já entrevistado muitas vezes a propósito da sua expulsão à vida da Universidade Francesa, e então houve perguntas em direto das rádios, e a rádio se escutava muito mais que a televisão não tinha equipes para fazer entrevistas de noite. E então, o Cohn-Bendit, a pergunta como pode evolucionar, como pode continuar este movimento, então ele disse, não há outra possibilidade que fazer um chamamento para uma greve geral em todo o país. Isso foi repetido com as diversas notícias do dia, e houve tanto escândalo contra essa situação que o mesmo presidente do sindicato, sob uma forte pressão e dominação do Partido Comunista, a CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores, declarou que ele estava totalmente de acordo para lançar um movimento de greve geral. Assim que, se pode dizer, da noite à manhã, houve uma situação totalmente nova em França, como o desenvolvimento de uma greve que em poucos dias provocou um fim das atividades industriais de quase de todas as empresas do país, a presença de 10 milhões de grevistas, e também, ao mesmo tempo, nas outras entrevistas de participantes estudantes, havia saído o lema, o slogan Métro Boulot Dodo, ou seja, a gente vive uma terceira parte da sua vida nos transportes, depois está no trabalho, e a terceira parte da vida é o descanso para poder outra vez fazer o transporte e o trabalho. Ou seja, uma vida idiotizada, sem interesse para ninguém, e subitamente a gente
que não podia ou não ia ao trabalho, se pôs a pensar. E também a gente, quando uma cidade como Paris, a gente não se saúda, ninguém disse bom dia a ninguém. Subitamente a gente começou a falar do que passava, a falar do sentido da vida. E foi um momento totalmente extraordinário e que foi uma revolução, mas não uma revolução de tipo clássico, com barricadas, o povo armado, para retomar a propaganda ridiculizante ou ridícula dos militantes marxistas em geral, não somente eles, que o povo armado tomou o poder e colocou um poder popular. Não, foi uma protesta contra a repressão policial, primeiro, e como consequência imediata, houve um questionamento total do sentido da vida de 40 milhões de habitantes que, em grande parte, não compreendiam subitamente o tipo de vida que estavam desempenhando. Que passou com Noir et Rouge durante o mês de maio e junho? Tínhamos um número que saiu da imprenta, não tinham contato com os estudantes porque estavam todos na luta. Houve também comitês de ação por todas partes, em Paris e em toda a França, que eram comitês de bairro, que eram abertos absolutamente a toda a gente do bairro e que se preocupavam dos problemas do bairro. Ou seja, uma atividade muito forte. Houve muito poucos intentos de intercâmbio direto de mercancia, posto que, como havia greve, já não se recebia alimentação nas grandes cidades, uma situação absurda que foi em parte compensada por uma ajuda de camponeses da parte ocidental de França, de Saint-Nazaire, que mandou muita comida, frangos, verdura, legumes, e que, em câmbio, recebeu peças para carros, para tractores, que tampouco podiam circular, posto que nenhum veículo circulava, e ao mesmo tempo todo estava questionado. Os futebolistas profissionais questionavam a sua federação, os notários questionavam o seu trabalho, praticamente todos os centros escolares estavam ocupados por pais ou alunos que estavam fazendo novos programas escolares, ou seja, havia um fervor criativo por todas partes. E a Sorbona e muitos estabelecimentos universitários serviam de espaço de livre discussão. Era um momento palpitante, entre parênteses, muitos jovens obreiros participaram dessas discussões com os estudantes. A CGT e o Partido Comunista fizeram todo o possível para evitar que os estudantes pudessem ter um contato direto com os obreiros. Digressão, isso forma parte do discurso da prática marxista, que quando há uma dominação de dirigentes marxistas em um setor
profissional, um setor da população, o grupo marxista fez todo o possível para que não haja outros contactos possíveis com outros setores políticos. Os estudantes representavam a negação das conquistas vitoriosas do leninismo na União Soviética, representavam também gente que questionava o sentido da vida, questionava o uso da energia nuclear totalmente positiva na União Soviética, ou seja, o contato direto dos estudantes politizados com os trabalhadores estava proibido por a CGT e o PCF, Partido Comunista Francês. Em junho começou a reanimar-se a situação dos intercâmbios, houve uma confirmação oficial de que o chefe do Estado, o general de Gaulle, havia ido à base militar do exército francês na Alemanha, porque a Alemanha era ainda um país ocupado por forças inglesas, norte-americanas e francesas. Também se podia ver movimentos, manifestação do Partido Comunista, que era também contra Danny Cohn-Bendit. Uma coisa que Noir et Rouge, a revista, lançou, provocou, foi primeiro uma discussão sobre a realidade da autogestão em Iugoslávia, porque havia um companheiro iugoslavo que era anarquista e que havia participado na guerrilha anti-alemã em Iugoslávia, que também escreveu um artigo sobre a guerra de guerrilha. E nos anos 63, começamos em Noir et Rouge a fazer uma crítica da Revolução Espanhola, da participação ministerial, e também lançar uma análise da Revolução Espanhola a partir da autogestão, que era uma nova palavra no vocabulário francês, que vinha da experiência iugoslava, que é a tradução de Samuel Pravlenie, autogestão. E então, nos meios anarquistas se conhecia a autogestão não somente como uma possibilidade libertária, sino como uma tentativa que existia nos meios marxistas e uma tentativa que havia aparecido também na Revolução Algerina em 1962. Ou seja, é um elemento importante. E depois, o elemento importante foi, durante a ocupação do rectorado, ou seja, da direção universitária de Nanterre, o 22 de março, houve uma ocupação do rectorado a partir deste núcleo de militantes anarquistas, maoístas e da Liga Comunista, mas unidos unicamente em Nanterre. E digamos que a aportação de Noir et Rouge foi justamente essa abertura de espírito, esta maneira iconoclasta de trabalhar. Ou seja, não temos que privilegiar os vínculos somente com elementos anarquistas, temos que ter uma prática aberta a elementos que têm um comportamento libertário. Porque já tínhamos conhecimento da Federação Anarquista, que não tinha um comportamento anarquista nem para fora, nem para dentro. Nem para fora, nem para dentro. Assim que
a influência do grupo Noadeus foi sobre uma abertura de espírito. Se pode trabalhar com gente que não segura se há um objetivo pontual e limitado no tempo. Depois, a influência de maio de 68 sobre a revista Noadeus foi um paradoxo constante até o final da revista em 1972, final que tomamos 3 companheiros, e eu entre os 3, e que depois do maio-junho de 68, nos encontramos o grupo clássico de Noadeus com 40 ou 50 companheiros que eram também de Noadeus, mas através do militantismo em Nanterre. Assim que foi uma agradável surpresa, mas também uma dificuldade para trabalhar juntos, porque todos estes companheiros privilegiavam a ação direta, a ação imediata dentro da população, o que é totalmente normal. E havia companheiros com uma preparação intelectual ótima, não somente porque eram estudantes, sino porque já eram intelectuais que já haviam publicado ensaios, artigos, livros, como Jean-Jacques Lebel, que era um poeta que se pode classificar no surrealismo e com forte militância anarquista naquele momento, agora não. Ou seja, que toda esta gente que tinha possibilidade se negou a participar na revista Noadeus porque suponia um alto nível de, segundo eles, de formação e talvez quizás porque a labor coletiva que estávamos fazendo era uma leitura em equipe com uma forte crítica mútua, o que não é evidentemente a costume entre os intelectuais que sejam de esquerda ou de direita. Assim que nos encontramos como em bico sem saída, ninguém queria escrever, tampouco a gente de Noadeus, os militantes, queriam comunicar as experiências que estávamos realizando, assim que decidimos de fazer um último número com uma explicação do grupo maioritário que não queria escrever muito, como uma tentativa de ultrapassar a separação entre marxismo e anarquismo, mas para mim, sem fazer uma crítica demoledora do marxismo-leninismo, que para mim é o mínimo que pode fazer um marxista honesto, e sem fazer realmente alusão a marxistas muito importantes e artífices de autogestão, como podem ser Anton Pannekoek, Otto Ruhl, Karl Korsch. Ou seja, que para mim era uma postura fraca. Mas o fim de Noadeus foi isso. Ou seja, que participamos de um movimento anarquista totalmente inerte, asfixiado, entre 1956 e 1966, e depois pode-se dizer que fomos, em certa medida, um detonador do movimento, mas fomos totalmente superados, ultrapassados por a velocidade dos fatos. Porque houve um congresso da Federação Anarquista em 1967
Houve um companheiro que participou como observador, companheiro de Nova Luz, e durante o congresso a maioria dos delegados abandonou a Federação Anarquista. Abandonou a Federação Anarquista por setarismo, né? Ou seja, que para a Federação Anarquista o que passava em Nanterre ou era uma recuperação do movimento anarquista por um movimento situacionista, que eram poucos, muito poucos militantes e alguns intelectuais muito interessantes, e que era um questionamento da cultura e da vida capitalista e também dos países do socialismo real, entre aspas. E também a acusação contra os estudantes de Nanterre era que eram todos marxistas. Era uma manipulação marxista, posto que havia uma aliança anarquista, trotskista e maoísta unicamente em Nanterre, e a Federação Anarquista não queria ver que era uma autodefesa sobre um ponto muito limitado e provisório. E todos estes militantes fizeram uma reunião com um companheiro observador de Nova Luz e se afiliaram, nunca fizeram a afiliação, mas a um nível moral fizeram uma afiliação, de modo que quando explodiu, surgiu o movimento de Nanterre, havia já em toda a França possibilidades de popularizar o movimento, posto que houve um fenômeno de imitação em Nice, a Faculdade de Nice, a Faculdade de Bordeaux, de criar um movimento como o 22 de março, e era necessário encontrar anarquistas para poder fazer uma triple entente, uma triple aliança, maoístas, trotskistas da Liga Comunista Revolucionária e anarquista. E se pudo fazer porque havia já relações bastante estreitas entre companheiros de Nanterre e esses companheiros que estavam antes da Federação Anarquista. Isso é o fenômeno detonador. Para mim, a importância foi que, de golpe, todas as camadas da população questionaram o seu modo de vida. Ou seja, não houve uma propaganda como um alvo preciso, como pode ser a propaganda de vendedores de aparatos para lavar a roupa. Foi realmente uma abertura para todos os habitantes e uma abertura sobre um problema sem solução, até hoje. Ou seja, como podemos viver em uma sociedade absurda e sem, digamos, ideal de vida. Uma superação que seja por uma satisfação, uma expansão do indivíduo, e uma vida cretinizante, idiota, e esse problema fica colocado para mim. Ou seja, é uma revolução que vem a ser um questionamento total dos ideais, ou a carência, a ausência de ideal numa sociedade. Ou seja, uma revolução de um tipo totalmente novo. E para muitos companheiros, em especial os companheiros refugiados do franquismo, os anarcossindicalistas, foi uma coisa incompreensível. Ou seja, que não houve um movimento de força, formação de quadros de defesa, de grupos armados para defender a revolução. Foi uma coisa que os anarcossindicalistas não compreenderam, e
tampouco compreenderam os marxistas, maoístas e da Liga Comunista, posto que sempre estão com a ideia fixa de um poder popular, com um governo popular, um exército popular. Três coisas que não tinham nada a ver com o questionamento da vida. Entre parênteses, a União Soviética se autodissolveu também por ausência total de um ideal de vida. Como com outros movimentos sociais, de fato não houve relação, a relação foi muito indireta. Apareceu um periódico que era O Idiota Internacional, título L'Idiot Internacional, e um companheiro foi contactado para escrever um artigo que escreveu, que se chama O Gueto Dourado, ou seja, o acesso à cultura entre os obreiros. Ou seja, os obstáculos morais, obstáculos interiorizados dos obreiros para não, por exemplo, um obreiro perguntou ao companheiro que fez um artigo se ele, como obreiro, tinha direito a escutar música clássica. Ou seja, uma barreira interiorizada e que ele escreveu no artigo que os intelectuais de esquerda eram incapazes de compreender esta posição e incapazes também de fazer os passos para que os obreiros pudessem realmente acceder à cultura, como se diz, clássica. É um exemplo, mas todos os intelectuais em geral o que fizeram foi publicar enquestas sobre o movimento anarquistas com uma falta extravagante de dados exatos, e Noir Rouge aparecia seja como um grupo semi-clandestino de revoltados internacionais, seja como um grupo, como uma formação ideológica fantástica, ou seja, que intelectuais de valia que escreviam sem ter nada documentado e sem tomar contato com nós. Isso foi o caso de muitos intelectuais que firmaram artigos absurdos. Creio que é um defeito geral. Primeiro, há a capacidade de recuperação do movimento capitalista em todos os domínios, todos os setores. Por exemplo, na educação, foi uma ordem do Ministério da Educação, Ministério do Ensino, de impor o diálogo, ou seja, numa estrutura totalmente dirigida e hierarquizada, impor o diálogo entre os representantes do Ministério e os alunos, ou responsáveis dos alunos. Primeiro, a coisa patinou bastante, mas depois é verdade que houve um fingimento de diálogo. E o que seguramente foi mais importante para quitar, frear a importância do movimento de 68 é a generalização do consumo, a capacidade de poder comprar, o poder de compra muito mais fortes, com facilidades enormes, bancárias, e tudo isso formou deu capacidade a muita gente, e também houve progressivamente
cambio social de muitos atores do movimento de maio 68 e outro que puderam se infiltrar na postos de dirigentes dentro das mídias, da comunicação. Exemplo é representante maoísta dos sindicatos de professores de universidades, GESMAR, Alain GESMAR, que, graças à eleição do presidente socialista entre aspas, François Mitterrand, chegou a ter posto de inspetor da Educação Nacional, quando a sua formação não podia lhe dar esta possibilidade, mas aceitou, sendo totalmente incapaz, fora de nível, e abandonou, evidentemente, a sua militância maoísta. Ou seja, e outros também que anunciavam a revolução, recordo GESMAR e outro, anunciavam a revolução social em França para setembro, outubro de 1969. E estou esperando. E assim que esses são fatores superficiais. Para mim, o fator mais sério, importante, é que 44 anos depois de maio de 68, há gente jovem que conhece o 68 através dos pais, através dos avós, e que tem uma sensibilidade de questionar a vida, não forçosamente através de uma militância precisa, mas que tem uma desconfiança total para o sistema. E é interessante que quando há conflito muito forte em França, a paralisação do transporte aéreo, como é o caso hoje, greves do transporte de trens e do correio, como foi o caso durante 2 meses em 1995, as sondagens sobre a população dizem que compreendem perfeitamente as razões de fazer greve dos grevistas e que estão a favor. Assim que, e são resultados que não aparecem em nenhum outro país da Europa Ocidental. E para mim é sinal certo do que fica do espírito de maio 68. E há muitos jovens ou adultos que têm posições, modo de vida incompreensível se não temos em conta a influência do maio 68. Houve, evidentemente, casos extremos de casal que tiveram filhos e então adotaram a atitude de permitir absolutamente tudo, não ter nenhum tipo de controle, com fracassos sobre os jovens, mas fora disso, a gente assimilou o elemento principal de vida absurda, mas encontro normal que, porque houve o famoso slogan, está proibido proibir. Então, muita gente tomou o slogan ao pé da letra. Está proibido proibir, então eu, como pai de família, não faço nada. Isso é o aspecto absurdo que foi muito rapidamente abandonado. O legado seria, primeiro, a inutilidade, no fundo, dos estudos universitários, dos estudos em geral,
ou se se quer, ou se se prefere, a necessidade de buscar outra via para chegar a uma cultura real, de compreensão. E isso acho que se pode ver em uma série de sociólogos, psicólogos, que não são psicanalistas, historiadores, que fazem estudos que são estudos totalmente militantes. Por exemplo, as consequências do cambio de cultura sobre os filhos, as famílias de África que trabalham em França de modo legal ou ilegal. Ou seja, uma problemática que era impossível imaginar na universidade antes. O que é, ao mesmo tempo, uma contradição com o que acabo de dizer, de rejeitar a importância da universidade. Em fato, há muitos estudiosos, pesquisadores, que fazem uma labor de destruição do trabalho universitário clássico. E, por exemplo, físicos que fazem estudos sobre os estragos da energia nuclear. Assim que o aspecto interessante e positivo de Maio e que também, não sei se diretamente desde França ou em paralelo com movimentos universitários que houve na Alemanha e nos Estados Unidos antes de França, também podemos ver pesquisadores universitários que fazem estudos que são muito próprios de militantes de extrema esquerda ou libertários. Ou seja, há uma tomada de consciência que é muito boa e que creio que em parte tem sua origem no maio de 68. O importante para mim é ver que o maio de 68 tem uma importância social duradoura, tão duradoura como pode ter a Revolução Espanhola entre os militantes do mundo inteiro. Também se falou muito de uma tomada de consciência das gerações jovens em geral, e que isso, muitos amigos me falaram disso, que como 68, as novas gerações, daqui a 30 anos, ou seja, 2000, não, antes dos 2000 vamos a ter uma revolução total. E também estou esperando. Creio que a importância de maio de 68 é que foi um questionamento dirigido a toda a população, não a um setor especial. E há muita gente que cambiou totalmente seu modo de vida. E hoje vive a partir de um cambio de vida que foi no 68. E os filhos estão totalmente conscientes de que são indiretamente filhos do 68. Creio que atualmente essa aparente atomização do movimento, para mim, é muito diferente da atomização que podia existir há 40 anos, porque creio que a aportação de maio de 68, a aportação do desenvolvimento do movimento anarquista é deixar, geralmente falando, o setarismo. Ou seja, que creio que há uma tendência a analisar uma situação, a analisar a gente a partir do comportamento libertário, muito mais que a partir da etiqueta.
E isso creio que é um fator essencial para poder avançar e vejo isso em múltiplos movimentos, tanto na Europa como na América Latina, de movimentos que têm uma prática totalmente libertária, como movimentos de povos originários em Chile, Argentina e creio que em Brasil, movimentos, alguns movimentos feministas que, através de uma experiência mútua igualitária, têm uma estrutura igualitária dentro dos grupos. De passo, foi também o caso das Madres de Plaza de Mayo em Argentina, como todas eram na mesma situação de ter um irmão, um padre, um filho, uma filha desaparecida, nenhuma madre podia dizer eu sou a chefe, posto que todas as mães estavam na mesma situação. De aí uma estrutura sem poder, sem chefe, onde é da livre discussão que sai uma decisão sobre que fazer, que tipo de manifestação. Isso foi verdadeiro até os anos 1980. Atualmente sabemos que há muitas divisões dentro das madres, etc. Mas quero dizer que podemos citar muitos movimentos, também os piqueteiros na Argentina, os movimentos populares que trabalham com solidariedade antes que com as etiquetas políticas, como pode haver aqui em certas favelas. Assim que, para mim, isso é o mais importante. O mais importante é que a gente possa agarrar-se, possa tomar as ideias anarquistas para aplicá-las. Porque se as ideias anarquistas somente são aplicadas pelos anarquistas, estamos num movimento monacal ou um movimento de fiéis, onde todos os que pertencem a um grupo, uma religião, têm o direito, o privilégio de utilizar algumas ferramentas. E última coisa, durante a Guerra Civil Espanhola, os coletivos, as empresas coletivizadas, autogestionadas, autogeridas, tinham dentro delas muita gente com etiqueta socialista, com etiqueta católica, com etiqueta republicana, ou seja, a república burguesa, gente sem etiqueta, porque, apesar da sua etiquetação, via na autogestão uma maneira superior, uma maneira mais eficaz de se reunir e de trabalhar. E isso, para mim, é o mais importante. Se há um coletivo que eu desconheço, que tem uma prática libertária, isso me parece muito mais importante que saber se pertence ao coletivo unificado das organizações anarquistas do Brasil, ou se está ou não na relação com outros coletivos libertários. O mais importante é que haja um comportamento libertário fora do movimento libertário e que os libertários sejam capazes de reconhecer este fenômeno e de trabalhar com a gente que não tem nem urgência, nem necessidade, nem vontade de ter uma etiqueta. O comportamento libertário, hoje como ontem, é aceitar a gente como é, não impor uma conduta como podem fazer os católicos, os evangelistas, os marxistas, que para mim tudo é a mesma mística,
e saber poder trabalhar como vizinho. Finalmente, na história de muitos siglos, são o vizinho que trabalham juntos. Se há uma inundação, se há um incêndio, fazemos a ajuda necessária, sem parar-nos para saber, este niño que vai morrer é anarquista ou não é anarquista? Devo ajudar ou não devo ajudar? Isso é totalmente inumano e ninguém reaciona, age desta maneira. Então, creio que o comportamento libertário é ser capaz de aceitar a gente e aceitar ajudar a gente sobre pontos, evidentemente, que têm uma importância social. E também explicar a gente que porque nós encontramos uma importância social a este ponto. E creio que devemos ser capazes de encontrar os problemas urgentes. Quero dizer que não temos que intervir se os evangelistas são melhores que os outros. É intervir para que não exista a fome, para que as mulheres não sejam violadas ou vítimas do patriarcado sistematicamente, cada dia. Ou seja, isso para mim é urgência. Denunciar todos os casos de corrupção que existem ou que evidentemente são possíveis. Cada multinacional, cada grande empresa tem uma corrupção interna, como a gente pode trabalhar, como a gente queda fora da empresa. Tudo isso são problemas para mim urgentes que automaticamente interessam, são vitais para a maioria da gente, ou muita gente que encontramos cada dia. Na Europa, o que vejo é, para poder ter um poder popular, os partidos comunistas e socialistas faz o raciocínio que é necessário estar no governo neoliberal. E então, no dia a dia, estão ausentes de todos os bairros onde há exploração social. E as igrejas também. Ou seja, que não fica praticamente ninguém. Os únicos que aparecem são nos bairros onde há muitos muçulmanos, representantes de um Islã muito setário, muito fechado sobre si mesmo, ou aparecem representantes da direita, pretensamente direita que não é racista, mas que dizem o que a esquerda teria que dizer. As leis da União Europeia somente empobrecem os mais pobres em França. Exato. A situação geral é da perda progressiva dos direitos clássicos e a cobertura social é cada vez mais fraca. Totalmente exato. E depois temos que unir-nos os pobres para lutar. Totalmente exato. E a última coisa com que não podemos coincidir de nenhuma maneira, a solução é a extrema-direita. Ou seja, sair da União Europeia, o que não tem interesse, e, sobretudo, expulsar os estrangeiros perigosos, o que quer dizer os muçulmanos, e depois fazer uma pesquisa sobre os 10 últimos anos para inspecionar os franceses naturalizados e poder retirar a naturalização e expulsar esta gente que é uma cloaca para a França.
E todo este discurso, como as três primeiras críticas são totalmente exatas, a última também é aceitada, mas tudo isso é a causa da carência, da ausência da esquerda, e, em muitos casos também a ausência das forças libertárias. Porque este tipo de trabalho, este tipo de militância somente é eficaz se a gente que vive no mesmo bairro. Se é gente nova cara, este pode ser um informante da polícia, pode ser um representante dos impostos que quer saber se escondemos ou não possíveis recursos. Ou seja, tem que haver uma implantação de antemão, implantação militante, que muitas vezes não existe, porque em França é muito mais fácil ir a uma manifestação no centro de Paris contra a repressão em México, contra a repressão em Tailândia, contra o fascismo. É muito mais fácil de fazer do que estar cada 2 ou 3 dias para falar com a gente do bairro, para apresentar um volante com coisas que se podem fazer, ou fazer coisas com o vizinho, uma creche autogerida, uma ajuda porque houve um incêndio, houve uma inundação, ajuda os vizinhos afetados. E isso não se faz, porque há seguramente um tipo de militância espetacular. Ou seja, que é interessante aparecer, fazer uma foto que se manda às organizações mexicanas para mostrar que houve tal e tal organização com as bandeiras diante da embaixada mexicana, ou diante da embaixada espanhola, ou diante da embaixada marroquí, etc., etc. É um tipo de militância que, para mim, não é ainda adulta. É uma militância de criança. E isso para a extrema-direita é um perigo que está muito mal enfocado, muito mal pensado, mas, em contrapartida, é verdade que há muita como porosidade, ou seja, que a gente que trabalha com as mulheres, que trabalha com os trabalhadores imigrados, que não têm direitos, e muitas vezes é a mesma gente, ou gente que se conhece através de amigos, o que faz que existe uma relação, aunque seja uma relação a nível pessoal, a gente sabe muito bem o que passa. Por exemplo, há muita gente que sabe de muitos grupos diferentes, que sabe que estou em Brasil, que estou tomando contactos, mas não é uma coisa oficialmente publicitada por uma coordenadora dos grupos libertários. Assim que é verdade que o perigo do fascismo da extrema-direita, a extrema-direita é um fascismo muito bem dissimulado. Mas há uma cegueira sobre este ponto. O mesmo que para a Argentina, que conheço bem, há muitas coisas que são idênticas nos movimentos piqueteiros, como se diz, cooptados por o governo, kirchneristas, pagados por um movimento kirchneristas para fazer labor com os mais pobres, mas de calar a boca contra toda a política neoliberal do governo, e outros movimentos que não se calam a boca, mas que fazem exatamente a mesma labor na base, e não há possibilidade, atuais que eu saiba, de, por lo menos, fazer que, a um nível de a gente que tem fome, que veja que pode receber a mesma ajuda de uma organização
que não protesta contra o governo, que uma organização piqueteira que protesta contra o governo, mas isso não funciona de momento. Bom, já a Federação Comunista Libertária de Fontenay, como objetivo de ter mais visibilidades, mais eficácia, tive a ideia de participar nas eleições municipais de 1953 em Paris, e o paradoxo foi que participou no bairro latino, onde praticamente não havia e tampouco há uma população trabalhadora. Então, já esta postura era muito estranha. Antes dessa participação, a Federação havia pensado ter um porta-voz que era o ex-comunista Martí, mas era um membro importante do Partido Comunista durante a Guerra de Espanha, do Partido Comunista Francês e Partido Comunista Soviético, e por isso tive a responsabilidade de fazer fuzilamentos entre os voluntários das brigadas internacionais. Então, pensar que uma pessoa, uma caronha se diz, um lixo como, que se chama André Martí, possa liderar uma lista anarquista, já era uma loucura total. E essas eleições não deram absolutamente nada, posto que houve, creio, 0,8% dos votos no bairro latino, onde supostamente havia muitos intelectuais e estudantes que podiam ter simpatias por as ideias da Federação Comunista Libertária. Agora, o que é certo, por exemplo, em 1981, quando havia o enfrentamento entre François Mitterrand, candidato socialista, ex-antissemita dos anos 30 e membro da direita, quando foi elegido François Mitterrand, deixando a parte que houve uma grande ilusão, uma festa, o mesmo 10 de maio de 1981, muitos anarquistas reconheceram que haviam votado e que, para eles tinham razão. E o mesmo foi em 2002, quando houve o problema de uma doble apresentação, doble candidatura, o presidente Chirac para a direita e Le Pen para o fascismo oficial francês, e muitos membros da Federação Anarquista votaram, e um líder da Federação Anarquista fez publicar um artigo sobre a importância de votar naquele momento, 2002, a favor do presidente Chirac. Eu até hoje nunca votei, e para o 2002 o meu análise era que era totalmente impossível que o candidato de extrema-direita possa ter a maioria de votos, porque entre a extrema-direita e uma pessoa que não é aceitada, para a extrema-direita, Le Pen é demasiado fraco. E depois era evidente para mim que havia uma oposição forte contra Le Pen, e que entre os votos que havia tido na primeira volta das eleições, havia uma parte importante de voto de rejeito, que não era um voto de adesão total às ideias de Le Pen.
Tudo isso para dizer que o problema eleitoral fica um problema importante, por lo menos entre os anarquistas, os libertários franceses. Não é um problema que está resolvido. Nesse primeiro momento, que o senhor estava falando da Federação Comunista Libertária, como é que se apresenta o grupo que depois que você fez parte? Que alternativa foi essa que o grupo no Ayla hoje? Digamos que a gente que estava em contra desta famoso grupo clandestino, esta apresentação nas eleições que era uma coisa sem preparação. Se houve uma preparação de 2, 3 ou 4 anos, havia sido um processo compreensível. Isso era uma coisa improvisada, incompreensível. E depois, os análises internacionais absurdos, como fazer uma distinção entre o stalinismo e o marxismo-leninismo, tudo isso faz que muita gente sai da Federação Comunista Libertária e essa gente se une depois para fazer um grupo, digamos, um grupo que seja consciente, livre de ideias absurdas e assim surge Noir et Rouge. Además, como ambições de ter uma militância de bairro, porque havia dois ou três grupos, dois em Paris e outro em Dijon, que fica a 400 quilômetros, e que eram grupos de obreiros. Obreiros que tinham uma formação surrealista, no movimento surrealista, ou seja, obreiros com uma muito boa formação política e cultural. Assim que essa gente que pudo trabalhar até os 72, quando decidimos, os três que ficamos, abandonar a revista. Havia, a fines dos anos 60, um grande desconhecimento dos próprios textos da plataforma e da colocação do problema. Então, fizemos um trabalho de explicação, como uma publicação da plataforma e de uma série de artigos em contra e a favor da plataforma. E, ademais, havia evidentemente uma apresentação para dizer que, para nós, a plataforma não apresenta uma solução aos problemas anarquistas, porque, primeiro, está totalmente ultrapassada por os novos movimentos atuais, como o sindicalismo. Também há uma parte sobre a guerra popular, que é totalmente sobrepassada. Praticamente há um terço da plataforma que não tem nada atual. É um relato já do século passado. E depois havia uma crítica muito mais forte e violenta contra a síntese, que ainda hoje é o sistema de organização da Federação Anarquista, e para nós meter no mesmo plano, numa mesma federação, individualistas, sindicalistas e também gente como grupos supostamente anarco-comunistas, mas que são grupos afinitários, é um fracasso já de antemão. Assim que, mas é verdade que tampouco apresentamos um esquema organizacional voluntariamente, porque não tínhamos a ideia de apresentar
uma coisa fixa, posto que nós mesmos não tínhamos uma organização de vários grupos em muitas partes de França. Assim que se avessimo apresentado uma estrutura, havia sido um bluff, uma ilusão total. Mas era um trabalho pedagógico, apresentar as duas coisas e contextos inéditos em francês, tradução do russo, do italiano, e textos dos anos 20 e 30. Isso foi para mim uma boa labor, mas não sei se foi assimilada.